está entrando no ar. Geração de Impacto. Boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez e quero desejar a você e a todos nós a paz e a graça do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Geração de Impacto. Muita alegria e realmente a alegria do Senhor e a gratidão de termos esse tempo, de estarmos dispondo, né? E a liberdade que temos ainda no nosso país de poder ter esse programa, não é verdade? Lembra sempre com muita gratidão que muitos irmãos não têm essa liberdade. E por isso mesmo queremos aproveitar bem esse tempo, queremos nos alegrar, mas acima de tudo, alegrar o coração de Deus. E estarmos estudando a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem para nós através da Bíblia, da sua palavra. Talvez você que esteja conectando a primeira vez nesse programa Geração de Impacto, queremos ser realmente uma geração que impacta e pessoas que façam diferença nessa nossa geração, né? Ali onde você está, você pode fazer a diferença, porque Jesus Cristo fez a diferença na nossa vida. E essa é a nossa base, esse é o nosso programa. E eu quero compartilhar hoje com vocês uma oração, poesia que escrevi numa das madrugadas, numa das viagens também, e realmente quando flui no coração das pessoas, no meu coração foi muito especial. Eu estava passando por uma experiência bem forte, diferente, e eu quero compartilhar, eu nunca tinha aberto e compartilhado essa oração, mas hoje eu senti realmente de compartilhar com você. E diz assim: Jesus, és meu amado, meu Senhor, meu esposo, meu consolo. Não entendo tão grande amor que por mim foi derramado, mas me entrego totalmente, quero vivê-lo plenamente, nos teus braços eternamente. Não foi em vão teu sacrifício, nem o sangue derramado, nem o grito lá na cruz, está consumado. Quero gritar sempre, meu amado, ajuda-me a ser teu braço estendido, a socorrer o angustiado. Ajuda-me a derramar minha vida em favor do abandonado, do perdido e ferido. Ajuda-me a ser sombra para o cansado. Quero caminhar sempre em tuas pegadas e ser tua eterna companheira de aventuras. Pois tu me surpreendes com mimos e afagos nos momentos de angústias e de dores. Enquanto estou nos teus braços, descansando, quero alegrar teu coração. Eterna gratidão e compromisso é tudo que tenho e me entrego a ti, Jesus, o meu amado. Isso eu escrevi em março de 2012. E hoje o nosso assunto vai ser sobre Marta e Maria. Eu creio que são duas mulheres que nos ensinam tremendas lições, realmente muito preciosas. Lucas 10 é a nossa primeira lição, 38 a 42, onde aparece Marta e Maria e diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui já temos essa lição, né? E que parece assim que a Maria, maravilha, né? Sentou aos pés do Senhor, e realmente é. A adoração nada substitui a adoração, a busca da presença do Senhor. Mas Marta
também não está tão errada, porque aqui Jesus dá uma chamada em Marta, mas Marta estava com a casa cheia, porque Jesus geralmente não ia sozinho. Porque no versículo no início diz, indo eles de caminho. Então eles, não era só Jesus, provavelmente os discípulos. E ela queria servir da melhor forma possível o seu Senhor. E agora Marta se agita e Jesus começa a falar com ela, mas Marta, te acalma. E por isso mesmo eu quero nessa noite, junto com você, ouvinte, e não é só para as mulheres, os homens também. Não desligue. Querido irmão, se você está me ouvindo, ouça a preciosa lição que essas duas mulheres têm para nós. Uma coisa nós podemos ver, Jesus amava essa família, essas irmãs, e tinham ainda o Lázaro, que era irmão delas. Né? E por isso mesmo nós podemos aprender algo muito precioso com essas irmãs. Vamos agora lá para João capítulo 10. João, capítulo 10, de 39 em diante. João, capítulo 10, 39, diz assim. Eu vou ler o 37 ainda. Se não fosse as obras de meu Pai, não me acreditareis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste momento procuravam outra vez prendê-lo. Aqui é prender a Jesus, tá? Mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Aqui agora nós temos uma situação. Jesus fala diante de escribas e fariseus e coloca uma forma muito séria, dizendo: o Pai está em mim e eu estou no Pai. E isso para eles era uma heresia total. E eles chegaram ao ponto de querer prender a Jesus e apedrejar a Jesus, nós vemos um pouco adiante. Só que nós vemos e nós sabemos muito bem que Jesus veio a este mundo para se entregar por nós. Não foram simplesmente eles que prenderam, mas Jesus se entregou por nós. Mas aqui não era o tempo devido ainda. Isso, querido ouvinte, nós temos que colocar no nosso coração. Deus tem o seu tempo devido. E o diabo sempre vai fazer de tudo para atrapalhar, para querer adiantar ou então postergar uma situação, mas as coisas no tempo de Deus. Até em Daniel 11, vamos lá até Daniel 11, versículo 35 e 36. Daniel 11, 35 e 36 diz assim, deixa eu ver... Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Esse rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Aqui nós vemos bem claro que há um tempo para todas as coisas. E aqui, esse momento em que os fariseus e escribas atiçando o povo, envenenando o povo ali, junto com os judeus, não era o tempo de Jesus se entregar. Ainda não é chegado a minha hora. E depois lá em João 17, Jesus diz, é chegado a minha hora. Então tem o tempo de Deus, e isso fala ao nosso coração, ouvinte. Quantas vezes nós achamos que as coisas têm que ser no nosso tempo, tem que ser da nossa forma, e nós exigimos de pessoas que até mesmo não podem ainda dar uma resposta por causa do tempo que eles têm de conhecimento no Senhor. E nós mesmos queremos algo, mas que Deus tem lá na frente para nós. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus e reconhecemos que o tempo está nas mãos dele. E isso até há uns tempos atrás eu fiz um programa baseado nisso. Se tudo tem um tempo determinado, se tudo está determinado diante de Deus, por que a igreja ou nós precisamos orar? Você nunca se fez essa pergunta? Então, se está tudo determinado,
Mas aqui tem uma lição muito preciosa. Como nesse caso, os judeus queriam prender a Jesus e o diabo queria que ficasse fora do propósito que Deus estabeleceu. E queria que Jesus fosse preso antes do tempo, fora do cumprimento da palavra de Deus. Só para você recordar, quando Moisés nasceu, naquele período, Faraó tinha dado a ordem que todos os meninos fossem mortos. Por quê? Satanás instigou Faraó e Faraó deu a ordem para que Moisés não sobrevivesse, para frustrar o plano de Deus. E quando Jesus nasceu, foi a mesma coisa. Isso são apenas 2 exemplos. O diabo sempre vai tentar frustrar, tentar intervir nos planos de Deus. E quando nós oramos, Deus nos convida, tudo que ligardes aqui na terra terá sido ligado no céu. Esse propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida, na vida da igreja, na vida do país, na vida da nossa família, quando nós oramos. E nós concordamos com o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a tua família, querido ouvinte. E não é a destruição como o diabo quer fazer. Para a tua vida, querido ouvinte. E você não pode permitir que o diabo simplesmente faça uma bagunça, não ceda aos seus desejos carnais, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará no devido tempo. Não é no tempo e no modo que nós imaginamos. E por isso aqui Jesus, então, foge e vai para uma região da além do Jordão. É importante a gente ver isso, porque logo em seguida vamos continuar vendo onde novamente essa família, Marta, Maria e Lázaro, entram em cena exatamente relacionado a essa situação. Quando temos vontade, como se diz, de cair fora, avalie, será que é isso realmente que Deus quer para a tua vida? E você está no lugar certo? Talvez você possa dizer, mas como é que eu vou saber? O seu coração vai lhe mostrar. E você conhece a palavra de Deus? Se você não conhece, busque a Jesus através do Espírito Santo. Confia nele. Exerça essa fé de que Deus sabe o que é o melhor para você. Então, retornando ao nosso estudo agora com Marta e Maria, estamos agora em João 11, e começa ali a história de Lázaro. Versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos só ver uma observação aqui. Olha que experiência, né? Certamente elas sabiam, e Jesus tinha dito a elas para onde ele iria. Porque elas mandaram um servo. Esse servo nem aparece também. Tem um programa que eu fiz sobre esse servo desconhecido. Porque no versículo 3 não tem um nome, não tem nada, só diz que as irmãs de Lázaro mandaram dizer para Jesus. Ou seja, alguém foi esse emissário. Alguém foi lá e falar com Jesus. E certamente era o servo mais íntimo, de confiança. Porque elas sabiam muito bem que Jesus há pouco tempo tinha sido agredido ali com a ameaça de prendê-lo, de apedrejá-lo. Como é que elas iam mandar uma pessoa que de repente podia denunciar onde Jesus estava? Então era alguém de confiança. E esse homem sai correndo e vai avisar Jesus e encontra Jesus. E Jesus certamente conhecia esse servo, porque parece que há uma intimidade. Então no 4 ele diz, ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Então, imaginem agora a cena, o servo volta correndo, rápido, chega bem faceiro lá na casa de Marta e Maria e diz, olha, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada, essa enfermidade é para a glória de Deus. Só que aí ele percebe que não há uma resposta de alegria.
As mulheres estão chorando, o que aconteceu? E eu creio sinceramente que Marta logo disse: você deve estar mentindo, porque essa parte eu que imagino, ok? Não está na Bíblia. Porque Jesus não poderia dizer isso. Jesus é profeta, Jesus, ele conhecia também Lázaro e agora vem dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas ele já morreu. Lázaro está morto e sepultado. E certamente esse servo ficou muito sem saber como responder, se sentindo certamente muito mal, porque ele traz uma notícia completamente oposta à realidade, ao ambiente ali da família. E ele fica esperando, mas ele tem certeza que falou com Jesus. Continuando o texto, no versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus responde: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. E aí continua, Jesus agora chega, e Jesus ainda diz no versículo 13, Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Aqui vemos novamente o tempo de Deus. Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido, e ele não se apressou para evitar a morte. E também não se apressou agora para estar ali com as irmãs. Ele deixou no tempo de Deus. E ainda continua: Lázaro morreu, mas por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então saíram, foram a caminho. Quando chegaram em Betânia, ficaram na entrada de Betânia. E no versículo 19 agora, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Aqui nós já vemos novamente a ação das duas irmãs. Marta era bem mais expansiva, Marta logo tinha atitude e Maria ficou recolhida em casa. Marta vai ao encontro de Jesus e até mesmo cobra de Jesus, mas como? Né? Olha a cobrança que ela faz de Jesus no versículo 21. Depois disso, disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto, Marta? E ela responde: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Queridos ouvintes, que preciosidade nesse texto, quantas lições preciosas nós aprendemos. Marta, que parece tão sempre reagindo rápido, falando rápido, mas ela faz uma declaração tremenda. E quando ela diz: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é por causa dessa declaração que Jesus dizia que ele era o Filho de Deus, que os judeus queriam prender e matar Jesus. E agora Marta tem a ousadia de, na presença, nós lemos antes ali que muitos dentre os judeus tinham vindo consolar Marta e Maria, mas ela não se importa. Ela faz essa declaração tão tremenda: tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu és aquele que deveria vir ao mundo. Então Marta aqui nos deixa uma lição. Ela sempre é rápida, ela sempre está correndo, mas ela sabe em quem ela tem crido. E ainda vejo mais uma lição muito preciosa no versículo 22. Vamos retornar um pouquinho. Mas também sei, diz Marta, agora mesmo tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aqui nós vemos Marta crê que
Jesus vai pedir a Deus e aí vai acontecer. No entanto, no 25, Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Não esquecendo que Jesus recebeu lá em Mateus 28, diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto. A Jesus foi dado toda a autoridade sobre céus e terra. Portanto, querido ouvinte, se você ainda tem pedido a pessoas que morreram, não entre nessa idolatria de pedir a pessoas que podem ter sido pessoas piedosas, mas a memória deles jaz no esquecimento. Quem está morto não tem comunicação aqui com a terra. Não se deixe iludir. Porque muitas vezes você crê que está pedindo a pessoas, independente o nome, para que interceda diante de Jesus ou diante de Deus. Jesus mesmo disse: eu sou a ressurreição. E ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Eu sou o bom pastor. Eu sou a água viva. Jesus é. E quando ele morreu e ressuscitou, ele abriu o caminho para que tivéssemos acesso ao trono de Deus. Mas o caminho é Jesus, não é uma outra pessoa. Dirija-se a Jesus Cristo. Ele nos deixou, ele disse: eu volto para o Pai, para o céu, mas eu vou mandar o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que quer habitar em você, se você quiser. Deus não força ninguém. Não se deixe iludir de que todos são filhos de Deus automaticamente. Todos somos criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas para ser filho de Deus, você precisa tomar essa decisão. Abrir o seu coração, abrir a sua mente e dizer: eu preciso de ti, Jesus. Desse sacrifício, quando Jesus estendeu seus braços naquela cruz, ele refez o caminho de volta ao Pai. Ele nos reconciliou com o Pai, com Deus Pai, através do seu sangue derramado naquela cruz e através da ressurreição que Deus, pelo seu poder, ressuscitou Jesus. Então, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, realmente, seguimos adiante, vendo essas duas irmãs. Agora, Marta, depois de fazer essa declaração tão audaz na presença daquele povo todo, e de uma forma, certamente não sussurrando no ouvido de Jesus, mas com essa declaração tão tremenda, ela sai no versículo 28. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Marta foi buscar a sua irmã Maria, que ainda estava sentada em casa. Nós vemos no versículo 20. Aqui para mim tem uma outra lição. Quantas vezes, e sempre nós precisamos uns dos outros, e quantas vezes aquelas pessoas que parecem tão agitadas, parecem sempre correndo, mas elas também são aquelas que vão lá e dão a mão para quem está prostrado, para quem está desanimado, para aquela pessoa que está ferida, machucada. Deus nos criou com uma personalidade que precisa ser lapidada, trabalhada pelo Espírito Santo. E aí certamente nós seremos bênção. Todos nós, querido ouvinte, temos o que aprender e o que ensinar. Nós sempre temos que olhar para frente e ver aquilo que outros irmãos já conquistaram, para o exemplo bom de outros irmãos, mas também olhar para trás e ver que muitos ainda necessitam do nosso braço forte, sermos suporte uns para os outros nessa caminhada. E realmente o nome do Senhor seja glorificado. Então aqui agora Marta, depois dessa declaração, vai buscar a sua irmã. E Maria, vamos ver agora do 29, ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com Jesus. Aqui, quando Maria soube que Jesus a chamava, ela prontamente levantou. Não ficou questionando ali no chão: mas por que ele não veio antes? Mas agora meu irmão está morto. Não, ela se levantou. Esse levantar não é simplesmente
levantar. É uma atitude que nós muitas vezes precisamos tomar. Uma atitude. Se estamos prostrados nas nossas dores e sentimentos, eu não desprezo o que você está sentindo agora, querido ouvinte. Talvez em luto, talvez dificuldades tremendas com saúde, as mais diferentes dificuldades. Mas vamos levantar os nossos olhos e olhar para aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Essa atitude só você pode ter. Esse gesto só você pode fazer. E Maria fez isso. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ela. Os judeus todos foram atrás, e chegando daí no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. É um versículo que mostra o quanto Jesus também amava essa família e o quanto ele sente no seu espírito o que é o preço do pecado, a morte, a separação dos nossos queridos, separação de Deus, foi gerado e é gerado pelo pecado em nós. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. É isso que está lá em Romanos. E aqui Jesus, diante dessa cena de dor, de separação, Jesus chora. Então os demais dizem, os judeus: vede quanto amava. No entanto, outros já disseram: mas ele que abriu olho aos cegos e fez outros andarem, não poderia ter vindo antes, evitando que ele morresse? No 39. Então ordenou Jesus, primeiro no 38 ainda. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E esse era uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Que aqui temos uma lição muito preciosa, querido ouvinte. Leia esse texto. E se você, ouvinte, não tem uma Bíblia, nas livrarias evangélicas você pode ter. Nós ainda temos essa possibilidade no nosso país de ter uma Bíblia, de comprar uma Bíblia, mas não para deixar aberto apenas como se fosse um amuleto, mas para ler especialmente os evangelhos, e você vai conhecer Jesus. E aqui então Marta diz: deixa assim, Senhor, porque está cheirando mal. E quantas vezes Deus quer mexer alguma coisa na tua vida, naquela área de impureza, naquela área de idolatria, naquela área que nós nos apegamos, e aí nós dissemos: deixa assim, Senhor. Eu venho de uma família que todos os meus antepassados faziam isso, eu venho de uma família que sempre todos estavam em depressão, ou estavam prostrados, ou roubavam ou mentiam, enfim, os mais diferentes. Nem sempre são aqueles pecados que a gente acha, não. Nós precisamos entregar. E por isso Jesus tira a pedra, tira o teu conceito e deixa eu mexer naquilo que está cheirando mal, naquilo que está morto dentro de você. Isso aqui é prático para nós. E por isso Jesus mais uma vez diz: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Aqui agora, qual é a resposta que nós damos? Sim, Senhor, pode mexer nessa área da minha vida, mas tem o outro lado. Eu tenho que tirar a pedra. Eles tiveram que mexer na pedra. Lázaro não passou pela pedra. É necessário uma atitude. Se você está enfermo, tenha uma atitude. Você ainda tem o médico, mas você precisa ter uma atitude diante, uma confiança em Jesus e confessando, falando: eu creio em Jesus. Busque um médico. Ele tem nos dado esses recursos, mas não confesse o tempo todo: não tem jeito mesmo. Mude o seu vocabulário. Esse vocabulário vai mudar o seu sentimento. Se você mentia, não minta mais.
Se você pratica a idolatria, não pratique mais. Se você se prostituía, você tem que mudar de atitude. E por isso então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas, com ataduras e o rosto envolto em lenço. Então disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Esse mesmo poder que ressuscitou Lázaro, não podia também cortar essas ataduras? Esses lençóis que estavam envolvendo o corpo? Podia. Aqui mais uma vez mostra a nossa atitude. Deus nos criou para vivermos como família, cuidando uns dos outros, ajudando uns dos outros. Hoje, muitas vezes, eu estou com alguma atadura, com peso, com dificuldade de entender algumas coisas, dificuldade de caminhar em alguma área. Eu preciso do meu irmão. E como eu preciso, outros irmãos precisam de mim. O poder da vida estava em Lázaro, tanto que ele levantou, que ele chegou até ali o túmulo que os outros podiam ver, mas ele estava atado, ele precisava de ajuda. E aí a pergunta é que fica: o quanto nós estamos dispostos a sermos ajuda, não condenar mais, não acabar condenando de uma vez, mas sermos ajuda para aqueles que estão ao nosso redor. Marta era agitada e precisava aprender a se aquietar diante do Senhor. Maria estava prostrada, chorando, e precisou ser ajudada para ir ao encontro de Jesus. Nós precisamos ter atitude e deixar e remover essa pedra, remover a nossa vontade e deixar que o poder de vida entre em nós, para que possamos expressar a vida de Deus. Então, essas são as lições tão preciosas. Todos nós precisamos aprender a nos aquietar. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Está em Mateus 6:33. Mas Maria também precisou aprender o equilíbrio entre só ficar sentada, mas atenta também àquilo quando Jesus chama. Ela precisava ser estimulada para ir ao encontro do Senhor. Mas quando nós temos como primeiro foco a nossa adoração ao Senhor, nós aprendemos a reconhecer a voz do Senhor. E quando eu escrevi isso aqui no estudo, me veio a figura do pinguim. Eu assisti um filme sobre a vida dos pinguins lá na Patagônia. E eu achei muito interessante, lições preciosas, o quanto o filhote vive, eles, quando pequeno, inclusive o ovo é chocado em cima dos pés, ou da mãe ou do pai pinguim. Porque se ele encosta ali naquela área gelada, ele acaba quebrando, o bichinho lá acaba morrendo, o pinguim filhote. Então ele vive bem perto e se acostuma aos sons que os pais fazem. E quando os pais saem, ou ele depois sai para pescar, para se alimentar, ele se reconhece no meio, eram muitos pinguins. No entanto, os pais novamente reencontravam seus filhotes. Por quê? Porque eles tinham vivido intimamente pertinho e se acostumaram ao som que os pais e os filhotes tinham. Se nós acostumamos viver pertinho do coração de Jesus, pertinho do Senhor, aprendendo a identificar a sua vontade, também através do escrito na Bíblia, a palavra de Deus escrito nesse livro chamado Bíblia, você aprende a reconhecer a voz de Jesus. E quando ele diz, levanta-te, toma uma atitude, ou quando ele diz, aquieta-te aos meus pés, ou quando ele diz, tira, abre teu coração para que eu possa limpar toda a sujeira que está ali dentro, ou quando ele diz, vem para fora dessa podridão, eu quero te dar vida. Como é precioso
Eu muitas vezes ficava até chateada em ver que parecia que Marta não tinha nada de bom. Marta e Maria, somos nós, ouvintes. É você, meu irmão. Somos nós. Temos sempre algo a aprender e algo a ensinar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa preciosa lição. São tantas lições neste capítulo, Senhor. E nós te somos muito gratos ao Espírito Santo, porque és tu que nos ensina, que nos lembra, porque tu estás em nós. Por isso, neste momento, se algum ouvinte ainda não te conhece, ainda não te recebeu como Senhor e Salvador na sua vida, realmente você precisa entregar sua vida a Jesus. E nós, ó Pai, te confessamos que só tu és o Senhor. Toca esse ouvinte agora, transforma a realidade dele, essa dor, Senhor, a falta de emprego, de saúde, a sua família destruída, toma em tuas mãos e que venha uma nova realidade, possam ressuscitar em ti para uma vida cheia, uma vida abundante, segundo o teu coração. Abençoa os nossos ouvintes, transforma e faz novo aquilo que é necessário em nós, Pai. Clamamos, transforma também nossa nação, os governantes, Pai, aqueles que nos cercam, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém.